Nós estamos estudando o papel dos homens. Nós vimos que o principal papel do homem é prover, porque o homem representa Cristo e Cristo é um manancial onde nada nos falta. Então o Senhor concede a nós a graça de sermos provedores em muitas situações, em tudo aquilo que uma casa tem necessidade. Nós vimos que o homem se concentra na mulher, não que ele não vá se concentrar nos filhos, mas que uma mulher estável é uma forma segura de manter filhos estáveis. Então, quando nós equilibramos a mulher, indiretamente nós equilibramos os filhos. Por isso que o texto da mulher trata do marido e do filho, mas o texto do homem trata da mulher. Então, nosso grande desafio é manter a mulher estável, porque à medida que ela se encontra estável, ela naturalmente estabiliza os filhos. Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver que, para estudarmos sobre filhos, nós vamos ver que a Bíblia faz um diferencial de idade. E a psicologia tem corrente para tudo, para o diferencial de idade de criança, 2 anos, 6 anos, 5 anos. A Bíblia estabelece 12 anos. 12 anos é um diferencial. Até os 12 anos, a mãe tem muito peso sobre o filho, mas muito peso na formação do filho. Depois dos 12, o homem vai entrar um tanto mais. Porém, essa base inicial da mãe, ela é extremamente importante. Daí a importância de nós, homens, provermos aquilo que as mulheres nossas têm necessidade, equilibrando vocês, para que vocês equilibrem a casa toda, né? Nós vimos então, começamos a olhar os textos que o homem provê. Então lá no Salmo 128 a gente viu que ele tem que prover em primeiro lugar uma vida com Deus. Ele provê graça e ele provê verdade. Então amabilidade, docilidade, gentileza, bondade, charme, são coisas que o homem tem que prover dentro de casa. Porque um espírito gracioso é um lugar de edificação. Por que vocês acham que nós crescemos no espírito? Porque esse espírito é gracioso, leve, santo, firme, porém leve, nada condenatório, mas firme com as nossas vidas, né? Então o homem provê graça, assim como ele provê verdade. E a primeira verdade que ele tem que se deparar é com a de quem ele é. Estabelecer nossa lista de pecados, com toda a humildade do mundo, mas com toda a humildade do mundo. Lembrando que nós somos pecadores e que nós temos alguns pecados fáceis de tratar, mas nós temos alguns pecados que vão demandar cuidado uma vida inteira, né? Pecado sexual, pecado de dinheiro, pecado de língua, são pecados que nós vamos ter que ficar atentos uma vida inteira dentro de nós, né? Então o homem provê graça, o homem provê verdade. Depois o homem tem que prover trabalho, dinheiro dentro de casa, assim como ele tem que prover orçamento, para que ele não caia no laço de ser dominado por Mamon. E assim ele fique escravo de Mamon. Se ele não lidar bem com dinheiro, você fica escravo. E um escravo, ele não liberta nem a si nem a ninguém. Como é que nós vamos libertar nossas esposas, nossos filhos das tendências pecaminosas se nós próprios não somos livres da questão do dinheiro? Então o homem provê recurso financeiro, mas o homem provê também uma boa administração deste recurso financeiro. Os irmãos estão entendendo? É papel de homem fazer isso daí. Depois nós avançamos e a gente viu que o homem tem que prover a alegria da mulher dentro de casa. De tal maneira que essa mulher esteja estável dentro de casa, esteja serena
dentro de casa, né? Somos nós quem fazemos isso, seja porque nós colocamos a vida com Deus em ordem, estamos trazendo graça, verdade, seja porque nós aprendemos a lidar com dinheiro e com orçamento. Isso estabiliza a mulher. Você quer deixar uma mulher instável? Passa a ter problema com essas coisas. Ela vai ficar incerta, ela vai ficar insegura, né? Então nós também ajudamos em casa, porque isso também facilita para a mulher. Então o homem provê a alegria da mulher dentro de casa. Eu sempre achei que ser mulher era muito penoso, até que eu estou entendendo o que é ser homem. Não é pouca coisa. Não é. Porém, aquilo que ele pede, ele capacita para a gente ser. Depois a gente viu que ele também provê a unção dos filhos. E essa unção tem que ser a roda da mesa. É uma série de estratégias que a gente pode ter ao redor da mesa, onde nós vamos derramando sobre eles da unção que Deus depositou sobre nós. Os irmãos estão entendendo? Vimos também que o homem provê um sustento para a igreja. À medida que ele tem uma casa organizada, a igreja passa a desenvolver. É a forma com que nós temos de cooperar com a edificação da igreja, apresentando um lar saudável, estável, onde os líderes não têm peso conosco. Porque os líderes, eles pastoreiam. E tem ovelha que é difícil. Então é a maneira que nós temos de cooperarmos com o desenvolvimento saudável da igreja. À medida que os líderes não têm que fazer o trabalho que é nosso. Eles não têm que equilibrar nossas esposas, eles não têm que correr atrás dos nossos filhos, porque nós estamos fazendo isso. Então nós promovemos o desenvolvimento da igreja com uma casa organizada. Assim como a gente viu que a gente também promove a paz. Paz sobre Israel. Né? Então homens precisam ser pacíficos. Eu sei que tem muitos irmãos aqui, rígidos, tensos, às vezes até estúpidos, agressivos, queridos. Deus toca tudo isso. João mandou descer fogo do céu. Porém, o Senhor o transformou no apóstolo do amor. Nós vamos mirar esse modelo e buscar isso. Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Me transforma. Né? Para sermos aqueles homens que devemos ser dentro de casa. Amém? Agora nós vamos abrir os textos do Novo Testamento, para a gente ver o que Deus providencia, o que Deus quer que o homem providencie para dentro da casa dele. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 11, um texto muito conhecido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então é um guarda-chuva, né? Deus é um guarda-chuva maior, e embaixo dele tem Cristo. Um guarda-chuva menor, embaixo dele tem o homem. Um guarda-chuva um pouco menor, embaixo dele tem a mulher. E o texto não diz, mas a gente deduz que embaixo desses 4 guarda-chuvas nós temos os filhos. Então, quando Deus quer comunicar algo a um filho nosso, Deus passa isso por Cristo, que passa pelo homem, que passa pela mulher, até chegar então aos filhos. É um princípio. O que o homem provê aqui? O homem provê autoridade. É papel de homem prover autoridade. Porém, nós temos que parar e estudar um pouquinho essa expressão nas Escrituras. Porque a palavra autoridade significa poder para escolher. Homem, presta atenção.
Deus nos deu o poder de escolher. É a gente que bate a mão no martelo, a gente que bate o martelo na mesa. Leci, é isso que vai ser feito. Ela pode gostar, ela pode não gostar. A autoridade é do homem, tá entendendo? Só que nas Escrituras, toda a autoridade tem a sua responsabilidade. Por exemplo, para Jesus ascender aos céus, sentar à destra do Pai e ter o nome que está acima de todo nome, ele teve que se esvaziar. Ele teve que descer a esse mundo. Ele teve que se tornar servo de todos. Vocês estão entendendo? Então, o princípio da autoridade é que para você governar, você tem que estar sujeito. Só anotem aí, Lucas capítulo 7, nós temos a história do servo do centurião. Então é uma história interessante, porque o servo de um centurião, esse centurião era muito amigo dos judeus, e ele tem um servo muito querido dele que está padecendo uma enfermidade de morte, porque ele tem um desespero. Como ele, o texto dá a entender isso, porque ele reúne um grupo de judeus e diz, vocês não vão até Jesus? Ele próprio não se achou digno de ir. Então ele pede para que um grupo de judeus vá até Jesus. E esse grupo de judeus vai até Jesus, e esses judeus, eles dizem para Jesus, esse centurião, ele tem feito bem a nós, ele gosta de nós, o senhor não pode ir lá para curar o servo dele? Jesus diz, eu vou. Quando o povo está vindo, quando esses judeus estão vindo com o Senhor, esse centurião, tomado ainda por humildade, envia um outro grupo de pessoas e diz assim, humildade é aquele que se abaixa. Então, quando eu for conversar com a Alessia, eu tenho que estar de que jeito? Ela tem que ser maior que eu. Quando eu for conversar com qualquer um de vocês, eu tenho que estar de que jeito? Abaixado. Qualquer dos irmãos líderes aqui, do Luiz até todos os presbíteros aqui, quantos de vocês podem edificá-los? Qualquer um. Porque qual que tem que ser a atitude de quem tem o governo da casa de Deus? Abaixado. Está entendendo? Esse é o princípio. O que Jesus fez para lavar os pés? Tirou o manto. Se abaixou. A palavra humildade significa aquele que se abaixa. Então esse centurião, ele é tão humilde que ele vira e diz, manda um grupo de pessoas e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ele devia ter coisas que constrangiam ele. E aí, ele manda que essas pessoas digam assim para o Senhor, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Então, quando ele fala de autoridade, ele não começa dizendo, Senhor, eu estou acima de 100 homens, ele é um centurião, então ele governava 100 soldados. Ele não começa dizendo, Senhor, eu mando no povo. Ele começa dizendo assim, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a este, vai e ele vai. E digo àquele, vem e ele vem. Então, antes de falar que ele manda, ele diz que ele... De que jeito que eu tenho que ouvir minha esposa? Sabe o que diz o texto bíblico antes de dizer que é para as mulheres se sujeitarem a seus maridos como ao Senhor? Sujeitando-vos uns aos outros. Quem é maior, eu ou Alessi? Nem eu, nem ela. Nós somos iguais diante do Senhor com papéis diferentes. Simples. O papel é diferente. Aonde está escrito que um homem pode receber uma porção maior do que uma mulher? Aliás, tem mulheres que recebem uma porção extraordinária da parte do Senhor. Quem que formou o irmão Otmani? Uma mulher. Margaret Barber.
O irmão Romeu esteve em Londrina ministrando sobre o retorno da glória do Senhor dentro da igreja. O que ele estudou? Ele estudou Ana, Samuel, Davi e Salomão. Onde tudo começou? Com Ana, com uma mulher. Oh, meus queridos, nós precisamos, nós homens, se você quer ter autoridade, você precisa estar abaixado, ter a humildade de ouvir os seus. O que eu vou falar é sabido de todos vocês, mas eu acho importante falar. A Bíblia diz que é para nós sermos como crianças. A criança tem 3 características dentro dela. A criança olha para cima o tempo todo, porque ela está onde? Ela olha para cima o tempo todo. Ela nada sabe e ela de tudo depende. Então, se nós homens e as irmãs têm que ser como crianças, qual é a maneira de fazer isso? Abaixados. Então, de que jeito que nós governamos bem a nossa casa? Abaixados. Isso promove, então, em nós autoridade. O homem precisa se sujeitar a tudo aquilo que Deus fala. Pessoas abaixadas são pessoas que Deus levanta com autoridade. O que você fala é ouvido. O que você diz é considerado. Porque é da natureza do Espírito Santo de Deus estar abaixado. O Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, ele não aparece. Ele revela o Pai e o Filho. Ele não faz questão dele aparecer. Então ele não se levanta. Ele está sempre escondido, revelando o Pai e o Filho, porém, com profunda autoridade. Então nós precisamos entender que nós temos que prover no nosso lar autoridade. Mas autoridade segundo o Senhor. Essa autoridade de quem está abaixado diante do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Aí o que a gente fala é considerado. O que a gente diz é ouvido. Os irmãos estão entendendo? Então que o Senhor encontre essa faceta dentro de nós. Uma faceta de levar os nossos no Senhor. E aí, a palavra autoridade, exousia, é poder para escolher, é um poder físico e mental, é um outro sentido. Tem 4 sentidos. É um poder de autoridade ou do direito. É um poder para reger ou governar. Deus concedeu ao homem a capacidade de discernir. Porém, nós somos meros homens. E o nosso Senhor nos deu pleno ensino a respeito disso. Os irmãos aí que têm o encargo disso, sabe uma outra forma? Eu nunca estudei isso. Eu tenho um certo domínio do texto, mas eu nunca estudei profundamente o texto. Sabe o texto que nós precisamos estudar para nós homens? O Salmo 22, 23 e 24. É uma evolução. O Salmo 24 é o Salmo do rei. Rei faz o quê? Decide. O que nós somos dentro da nossa casa? Reis. Porém, para você ser rei, você tem que ter o Salmo 23, que é o Salmo do... Só é um bom governante quem é um bom pastor. Por que Jesus é o governante? Porque Jesus é o pastor. É o bom pastor, o supremo pastor, o grande pastor das nossas almas. Os irmãos estão entendendo? Então, por ele ser este pastor, ele consegue governar. Agora, sabe quem que é um bom pastor? Aquele que é baseado no Salmo 22. Sabe o que o Salmo 22 diz? O Salmo 22 começa dizendo, é o Salmo da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 5, sabe o que é dito lá? Porque eu sou verme. Quando você, homem, se vê como verme, você vai ser um bom pastor. Quando você se vê
como bom pastor, você vai ser um bom governante. Você vai ter uma autoridade adequada. Só que para isso, você precisa identificar com clareza os seus pecados, para que você possa pastorear de forma eficiente. E aí, então, ter a autoridade que é necessária. Os irmãos estão entendendo? Então, nós nunca batemos o martelo sem considerar aquilo que Deus está fazendo de forma abaixada, de forma leve, de forma serena, de forma completamente humilde, para então podermos decidir. A decisão é nossa. Foi assim que Deus criou. A decisão é nossa. Nós já vamos estudar a palavra cabeça, porque aqui aparece a palavra cabeça. Mas eu estou estudando primeiro o conceito de autoridade, antes de estudar a palavra cabeça com vocês. Então, que outra coisa o homem provê? Ele provê a autoridade dentro da casa dele. Tudo bem, irmãos? Vamos avançar? Abram, versículo 21, 22 e 23. Que outra coisa o homem promove? Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até aqui. Que outra coisa o homem então provê autoridade? Que outra coisa o homem provê agora? O homem provê direção. A palavra cabeça, ela tem dois sentidos: autoridade e direção. Então o homem tem autoridade, mas guardem isso. Eu estou mostrando para vocês de um jeito um pouquinho diferente. Porque quando a gente pensa em cabeça, a gente pensa em decisão. E de fato, não está errado. Porém, nós temos que pensar em especial em direção. Direção. As nossas mulheres e os nossos filhos, assim como nós próprios, precisamos de direção diante das coisas. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, se tem uma coisa que o homem consegue fazer, o homem de Deus, é dar direção. Basta a gente firmar os olhos na nuvem. Está parada? Não sai do lugar. Levantou e andou? Vamos seguir ela. O que não nos falta é direção da parte de Deus. Então não associe na tua mente que cabeça é você tomar decisão. Também é tomar decisão. Eu entendo isso. Mas o ser o cabeça é especialmente dar direção para aquilo que a casa necessita. Nós precisamos, com toda a humildade do mundo, ouvir a voz de Deus. Olha Jesus. Levanta os olhos aos céus e diz assim: Pai, graças te dou. Visto que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, por isso eu te dou graças.
Meus irmãos, você quer ter direção? O que você tem que ser? Pequenino. Mas pequenino. Senhor, fala comigo. Querida, e daí? Leci, e daí? O que você está pensando disso aqui? Você está vendo alguma coisa? Qual a clareza? Senhor, ela está pensando isso. Senhor, o que eu faço? O que eu não faço? Como é que eu ajo? Senhor, me dá a clareza, me dá a direção. E o Espírito Santo de Deus simplesmente inclina o nosso coração àquilo que nós precisamos fazer. Os irmãos estão entendendo? Só que você não tem condições de receber uma direção da parte de Deus se você não for um pequenino diante dele. Gente, como é diferente do jeito que eu fui ensinado. Eu fui ensinado que eu sou o cabeça, eu decido. Mas, gente, como é que um cabeçudo como eu toma decisão? Então, tem liderança, está na frente. Esse é o papel nosso. Então nós temos que ter profundo temor diante de Deus, mas profundo temor. Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Quando as ofertas em Levítico são estabelecidas, a regra é a seguinte: quando o sacerdote fosse oferecer o pecado pelo povo, oferecia um novilho. E quando fosse oferecer o pecado por ele próprio, pelo sacerdote, ele tinha que oferecer um novilho. Por que o sacrifício de um líder era exatamente o mesmo sacrifício de um povo inteiro? Porque um líder pode fazer uma nação inteira pecar. O Senhor nos dê graça. Porque o meu erro vai respingar na Leci e nas crianças. O meu erro vai respingar na Leci e nas crianças. O Senhor nos dê graça, porque o meu erro vai respingar lá dentro. Então somos essa pessoa que vai trazer esta direção da parte do Senhor. Você quer ver uma coisa impressionante? Naum diz assim: Senhor, as nuvens são o pó dos teus pés. O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. As nuvens são o pó dos teus pés. Queridos, toda casa vai ter momentos em que o ambiente vai ser difícil. Nós vamos estar numa tempestade, nós vamos estar numa situação difícil, complicada. Para onde a gente decide, para onde a gente vai, de que jeito que a gente vai. É natural, nós temos momentos de família em que isso é complicado. Decidir a escola que os nossos filhos vão, decidir às vezes a igreja onde a gente vai reunir, decidir o local em que nós precisamos estar, quais os amigos que vão estar perto da gente ou não. Nós temos decisões que são difíceis, temos períodos de doenças, com decisões dificílimas dentro de casa, todos nós vamos ter. Porém, a Bíblia está dizendo que quando o céu fechar, quando as nuvens cobrirem a nossa vida, aquelas nuvens são o pó dos pés dele. O Spurgeon tem uma frase que diz assim, ele pega esse versículo, as nuvens são o pó dos teus pés. E aí ele diz assim, ele faz um comentário: Senhor, como estás presente no dia nublado? Como estás presente no dia nublado? Porque ele está ali, olhando para a gente. E aí o texto diz assim, que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Não importa o tamanho da dificuldade que você tem, o tamanho da decisão que você tem que tomar, não importa. Ele tem um caminho. Ele tem uma saída. Ele tem uma maneira de fazer as coisas. O nosso papel é nos tornarmos pequeninos para ouvir a voz dele. Vocês estão me entendendo? E aqui eu vou fazer um parênteses. O jejum precisaria ser uma prática nossa. Em especial de nós homens.
O jejum, ele é apresentado nas Escrituras por 3 razões. Ele é apresentado lá em Atos para nós decidirmos os líderes da igreja, quem nós vamos enviar. Quando Paulo e Barnabé foram separados, a igreja toda jejuou para eleger os líderes. Mas nós também temos outras 2 direções. Quando nós temos uma batalha espiritual, porque essa casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Queridos, de vez em quando nós vamos estar inseridos numa batalha espiritual. Se você não tem um perrengue espiritual, uma batalha espiritual, é estranho. Porque o natural, à medida que a gente avança, é Satanás se levantar contra. Na pessoa do nosso Senhor, a primeira coisa que o Senhor teve que fazer foi ser levado ao deserto para enfrentar o diabo. E se tem uma coisa que ele se deparou ao longo dos 3 anos de ministério dele, foi o quê? Com pessoas possessas, com batalha espiritual. Ele desce do Monte da Transfiguração, o que ele tem? Tem um pai com um filho possesso. E os discípulos numa brigaiada com os fariseus, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino. Então Jesus teve constantemente embate. E quando ele não tinha por causa dele, ele tinha por causa dos discípulos. Vocês lembram? Pedro, Simão. Eis que Satanás te requereu para te peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti. Meus queridos, algumas vezes a batalha vai ser contra os nossos filhos. Porque Satanás é sujo. Ele é sujo. Ele é sujo. E ele ataca a parte mais frágil. Ele é sujo. Ele é detestável. Ele é inimigo. Inimigo significa odioso. Ele tem um ataque furioso contra a gente. E à medida que ele vê um homem se posicionando, ele vai arrumar uma encrenca, ou na vida desse homem, ou na vida da sua esposa, ou na vida dos nossos filhos. Ele vai se levantar contra, fortemente, contra. Nós não teríamos tempo para estudar um pouquinho isso daqui. O ataque espiritual contra a filiação. A nossa e a dos nossos filhos. Como que as Escrituras apresentam esse assunto? Talvez lá na frente, quando a gente estudar sobre filhos, a gente mexe nisso. Satanás, ele é sujo. Ele não se incomoda de atacar uma criança, um bebê. Ele não se incomoda. Mas ele vai fazer de tudo para nos distrair. E nós vamos ter que jejuar. Então, alguns de nós aqui temos discernimento espiritual, a gente sabe que quando a gente está sob um ataque maligno. Você quer ver uma outra forma de discernir quando você está sob um ataque maligno? É quando a coisa não tem muita explicação lógica. Extrapola a lógica. Gente, mas não pode. Como é que pegaram uma coisinha desse tamanho e fizeram um monstro desse? Não pode isso. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver. Todos nós temos lutas espirituais. Isso é o natural. E, meus queridos, nós só vamos ter a clareza e a direção jejuando. E aí eu vou apresentar o terceiro motivo. Eu estou falando em ordem inversa dos textos. Eu falei Atos, quando a gente vai eleger os líderes. Depois eu falei o texto de Lucas, pode ser, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ou Mateus, capítulo 17, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. Mas Jesus também tem um texto, logo depois do Sermão do Monte, em que os fariseus o procuram e dizem assim: por que os discípulos de João jejuam e os teus não? E Jesus diz assim: pode porventura o amigo do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Então Jesus está dizendo que como ele estava presente, não havia necessidade de jejum. Aí ele diz assim: dias entretanto virão em que o noivo será tirado. Nesse dia jejuarão. Os estudiosos dizem que aquilo é uma orientação para a gente jejuar pela volta do Senhor.
E eu não discordo disso. Porém, eu acho que o texto é um pouco mais amplo. Tem ocasiões na nossa vida prática em que parece que a voz do noivo está distante. Parece que a gente não consegue discernir com clareza a maneira de agir, a maneira de fazer. Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Senhor, que situação difícil é isso daqui? Que palavra eu uso? Como eu uso? De que jeito eu uso? Que decisão eu tomo? Aí o texto bíblico diz que quando a voz do noivo está longe, o que a gente faz? Jejua. O jejum apura o ouvido. O jejum te dá sensibilidade no ouvido. E você passa a ouvir a voz do noivo com mais clareza dentro de você. E aí tem uma coisa que é maravilhosa no texto, porque o texto diz duas coisas, e diz assim: não se põe pano novo em veste velha, porque o pano novo vai rasgar mais ainda a veste velha. Na Bíblia, vestes são os atos de justiça dos santos. A Bíblia está dizendo uma coisa, que o jejum vai nos dar uma conduta diferente. Olha que coisa impressionante. Que o jejum vai nos dar um ato de justiça, uma conduta diferente na vida. Primeira coisa. Segunda coisa que diz assim, não se põe vinho novo em odre velho, porque nesse caso vai romper o odre, mas se põe vinho novo em odres novos. Nesse caso se conserva tanto o odre quanto o vinho. Aí ele está ensinando um outro princípio. A Bíblia usa a figura de que nós somos vasos. Ali nós somos odres. Para nós contermos, o que o jejum vai fazer? Vai fazer a gente conter um vinho novo, uma realidade nova, uma experiência nova, uma clareza nova, um entendimento novo, que aquilo vai se levantar com poder dentro de nós. O jejum tem o poder de fazer isto. Então ele transforma esse vaso aqui. Quando eu me proponho a jejuar, é como se Deus estivesse quebrando este odre e fazendo um odre novo para eu poder receber as coisas que esse bendito noivo quer depositar em mim. Os irmãos estão entendendo? Então, para nós darmos direção, às vezes nós vamos ter que jejuar. Os irmãos devem entender tudo isso. Eu estou falando possivelmente por pura repetição, porque eu suponho que os irmãos devem saber. Não existe jejum de Daniel. Porque jejum é, ao invés de alimentar a carne, alimentar o espírito. Daniel não deixou de comer. Daniel não jejuou. Daniel se posicionou diante de coisas contaminadas. Aquilo é completamente diferente de jejum. Então, jejum de açúcar, jejum de Coca-Cola, jejum de massa, isso daí não existe nas Escrituras. Nas Escrituras, o jejum é, ao invés de alimentar o corpo, eu vou alimentar o espírito. Então, o que você faz? Vai de cada irmão, vai do tempo que você suporta. Você separa uma ou outra refeição. E você não vai deixar de comer apenas, porque isso daí é sacrifício. O jejum é o quê? Você vai jejuar o café da manhã. Ao invés de comer o café da manhã, você vai se recolher e aquele tempo que você estaria no café da manhã, você vai estar na leitura da palavra e na oração. Então, ao invés de alimentar o corpo, você está alimentando o... Precisamos do jejum para receber direção em algumas situações. Não tem jeito. Precisamos do jejum para recebermos direção da parte de Deus em algumas situações. Você quer ser o cabeça? Você vai ter que aprender a ter uma prática de jejum. Porque algumas decisões são difíceis. Algumas decisões precisam de convencimento para o outro, coisa que nós não conseguimos fazer.
Então nós temos que nos levantar com mais autoridade para poder falar com a nossa esposa ou com os nossos filhos a respeito daquilo. Os irmãos estão entendendo? A mesma regra vale para as irmãs, porém eu não estou pregando para as irmãs. Eu estou pregando para os irmãos. Então isso daqui é um princípio que os irmãos precisam entender para eles poderem dar a direção de forma adequada dentro das suas casas. Os irmãos estão entendendo? Quando somos este cabeça, o versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do corpo, sendo este o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do... Quando o marido ele dá a direção correta, ele se torna um salvador. O que é salvador? Libertador. A palavra salvador significa libertador, preservador, conservador. Então, quando o marido dá uma direção adequada para a sua esposa, o que ele está sendo? Ele está libertando ela, ele está preservando ela e ele está conservando ela. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele dá uma direção adequada. Oh, meus queridos, precisamos com urgência pôr a nossa mente em ordem. Mas precisamos com urgência. E o Senhor vai nos visitar. O Senhor vai nos visitar. Em nome de Jesus. Nossas mentes serão do Senhor. Não presas a determinadas coisas. O Senhor vai fazer isso. Ele fez comigo. Por que Ele não vai fazer com você? Minha mente não desligava de determinados assuntos. Meus queridos, sabe quantas vezes eu fazia orçamento por dia? 3 vezes. De manhã, na hora do almoço e à noite. Eu pegava e fazia o orçamento. Achando que a conta ia dar diferente. Porque eu tinha medo do futuro. Ao invés de eu estar sentado com a Alessi, segurando a mãozinha dela, ao invés de eu estar desfrutando de alguma maneira dela, minha mente estava escravizada ao futuro. O Senhor me libertou de tudo isso. Minha mente escravizada ao trabalho. O Senhor me libertou disso daí. De tal maneira que eu fecho a gaveta e vou embora para casa. Seguro de que o Senhor está cuidando de tudo. Então o Senhor, Ele é libertador, Ele é o nosso Salvador. Ele nos liberta, Ele nos preserva e Ele nos conserva. E nós vamos fazer isso com nossas esposas e os nossos filhos. Para isso, temos que aprender a ter essa prática do jejum. Amém? Estou fechando parênteses. Casa precisa de direção. E você tenha muito cuidado por tomar a decisão de forma muito precipitada. Mas você tome muito cuidado. O trabalho excessivo acaba com a percepção da gente. Os irmãos estão entendendo? Acaba com a percepção da gente. Como é que nós vamos dar direção se nós estivermos com práticas excessivas? Não tem jeito de fazermos isso. Tudo bem, irmãos? Então que os irmãos cuidem disso, para poder dar uma direção adequada dentro de casa. Não sejam precipitados, esperem o Senhor inclinar o coração. Se a coisa for urgente, o Senhor dá uma direção urgente. Está entendendo? Mas aprendam a dar direção de forma leve, considerando sua esposa, dependendo da idade dos filhos, considerando os filhos, para então a gente poder ser mais preciso no Senhor, naquilo que nós temos que fazer. Amém? Então o homem já proveu autoridade, mas ele proveu também direção. E aí a gente avança no texto. Aí diz assim, versículo 25. Diz assim, maridos, amai vossa mulher. Que outra coisa o marido provê?
Meninas, vocês sabiam que nós não precisamos do amor de vocês? Eu vou completar a frase, porque é estranha. Olha os irmãos já. Ô César. Aí você trabalha contra o patrimônio, né? Aí não. Nós precisamos de respeito. Porém, há amor no respeito. Vocês precisam da nossa parte de amor. Então, somos devedores em amor uns aos outros. A mulher tem que amar o marido tem que amar a mulher. Porém, a Bíblia põe uma ênfase no papel do marido. Nós temos que amar. Uma coisa é uma mulher virar para o marido e falar assim, eu quero me separar de você, numa briga. Mas é 10 pesos diferente o marido virar e falar, eu quero me separar de você. É desesperador para a mulher. Aliás, se tem algum maridão aqui que já falou de separar, não vou pedir para levantar a mão. Essa eu não vou expor vocês. Eu preciso que você peça perdão. Porque o padrão nosso é João 13:1, não precisam abrir. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até ao... Então a gente ama até ao fim. Nós não vamos desistir. Nós vamos até o fim. Vocês estão entendendo? Então, o marido ele tem que prover para a mulher amor. Tá. O que é esse amor aqui? A palavra amor aqui é ágape. Ou o verbo agapau. Então a palavra amor usada aqui é agapau. É interessante que quando você estuda essa palavra não existe antes da pessoa de Cristo. Essa palavra não existe nos manuscritos gregos. Por quê? Existe eros, existe filéu, existe filantropia, que é o amor social, existe filéu, que é o amor de amizade, existe eros, que é o amor sexual, porém ágape não existe nas Escrituras. Por quê? Porque este conceito foi dado com o amor de Deus na pessoa de Cristo. É um amor outro-centrado. Onde ele não vê ele vê o outro. Maridos, amai de forma outro-centrada. Quem que nós temos que ver? A mulher. Quem que a gente tem que ver? A mulher. É outro-centrado. Os irmãos estão entendendo? Não é o filho. Em primeiro lugar é quem? Quem que vai estabilizar o filho? Quem que vai estabilizar a mulher? Nós estabilizamos as mulheres. E elas estabilizam os filhos. Simples. O jogo é simples. Então nós nos concentramos nelas. Só que aqui tem uma coisa interessante antes de eu falar do ágape. Ele diz assim, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, eu vi isso muitos anos, de forma equivocada. É para eu me entregar por quem? Pela Leci. Porém, não é isso que o texto ensina. Jesus se entregou à igreja ou a Deus? O homem se entrega não à noiva. O homem se entrega a Deus. E Deus é a fonte de todo amor. Se é que vocês me entendem. Deus Pai é a fonte do amor, não Jesus. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. Então, de onde deriva todo o manancial do amor? Da pessoa de Deus. Se eu fosse continuar estudando o texto de Efésios com vocês, lá o texto de Efésios diz assim, e sede, pois, imitadores de Deus. É a única vez que Paulo usa isso, porque Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de
Cristo. Mas ali ele fala, sede, pois, imitadores de Deus. E aí diz assim, e andai em amor. Por que é para eu ser imitador de Deus? Porque Deus é a fonte de todo amor. Então, homem, você precisa entender uma coisa. Antes de você se entregar a ela, você tem que se entregar a Deus, porque Ele é a fonte do amor. Eu não tenho amor ágape dentro de mim para amar Alessi. Eu não tenho. Eu sou umbilical. Eu vou querer minhas coisas no meu tempo, do meu jeito, da minha forma. Eu não vou ter isso para dar para ela. Mas nele eu posso. Olha a expressão, não precisam abrir. João 13. Tendo chegado a festa da Páscoa e sabendo Jesus que era hora de partir deste mundo para o Pai, então ele estava unido ao Pai, de tal forma que ele ia voltar. Tendo amado os seus, amou-os até. A gente só ama até o fim se a gente tiver uma entrega a Deus. Por isso o homem tem que ter tempo com Deus. O homem tem que ter devocional. O homem tem que ler as Escrituras. O homem tem que ter um depósito na mente dele. A palavra de Deus tem que ir encharcando a mente da gente. Encharcando, encharcando, encharcando a mente da gente. A gente tem que cantar o tempo todo. A gente tem que estar com o Senhor dentro de nós o tempo todo. Porque à medida que eu tenho Deus dentro de mim, você vai ter amor para dar para os seus. Então não se entregue à sua mulher. Porque isso é errado. Se entregue ao Senhor. E o Senhor vai te ensinar a maneira de se entregar a ela. O que é devido, o que não é devido, o que é para ser tolerado, o que é para ser corrigido. O Senhor aí faz um depósito dentro de nós do que precisa ser trabalhado com ela. Mas nós precisamos nos entregar ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Não de forma religiosa, nem de forma errada. Porque alguns se entregam tanto, mas que se entregam com uma motivação errada. Se entregam querendo aprender tudo muito rapidamente. Lembra que nós vamos precisar de toda a eternidade para conhecer o Senhor. Então a ideia é, eu como e eu pratico. Eu como e eu pratico. Você não vai me gastar 4, 5 horas por dia estudando a Bíblia sem você ter tempo para isso. Com crianças pequenas. Calma. Você come e pratica. Você come e pratica. Lembra do maná de novo? Se pegar uma porção maior, não vai dar conta. Então tem irmãos que anseiam tanto que fazem de forma atropelada. Então a ideia é, eu me entrego e aquilo tem que aparecer de forma prática na minha vida. Então, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então é um amor outro-centrado. Por isso, meus queridos, eu vou explicar para vocês a segunda jornada. Você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa. Querida, cadê as crianças? Vou te ajudar com elas. Pois para dormir, vem cá, querida, vou cuidar de você. Pois para dormir, pode tomar seu banho. Pode cuidar de você. Simples assim, né? Os irmãos estão entendendo? Porque o agapau é o quê? É outro centrado. Sabe essa história de que dá aqui o controle, é meu programa, eu sou o chefe da casa? Ô, gente, você tem filho pequeno, o que nós vamos fazer? Assistir a Pequena Sereia 100 vezes. Saber de cor e salteado as falas. Você vai assistir o programinha deles. Porque o que é ágape?
Amor outro-centrado. Vamos lá? O que é ágape? Amor outro-centrado. Você vai pensar em quem? No outro. Depois que o outro estiver repousando, você pode pensar em você. É óbvio que nós vamos pensar em nós. E é óbvio que o que eu estou dizendo, você não vai pôr as crianças, a mulher para dormir. Acho que vocês estão me entendendo, né? É uma expressão. Você vai aprender a priorizar os seus. Oh, gente. Como isso descansa as irmãs. Como isso descansa as irmãs. É interessante, do meu ponto de vista, a pessoa a ser estudada em Gênesis sobre casamento é Jacó. É a história mais longa de Gênesis. É a história do pai contada no filho. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. É um homem que teve 2 mulheres, irmãs, 2 concubinas, teve 12 filhos, uma brigaiada só em família, porém, ele passa o val do Jaboque e ali o Senhor toca nele. E ele é transformado de agarrador, de suplantador, de enganador, em príncipe. Ele aprendeu o que é a vida, porque ele está lutando contra o anjo. Ele está resistindo. Era a natureza de Jacó, um homem resistente. Quando o anjo vê que não dá conta dele, o anjo faz o quê? Fere ele. É o que Deus faz com alguns de nós. Tem que ferir para a gente aprender as lições. E aí, feriu na coxa. Nunca mais ele andou do mesmo jeito. Ele aprendeu a andar de outra maneira. E como ele teve o nome transformado, dali em diante, a gente começa a ver algumas mudanças nele. Primeira mudança, ele se encontra com Jacó, com Esaú, pede perdão, os dois se reconciliam, e Esaú vira e diz, meu irmão, vamos comigo. Você é guerreiro, você é soldado. Eu tenho crianças de peito. Eu tenho gado recém-nascido. Eu vou caminhar no passo do mais fraco. Princípio. Na casa a gente caminha no passo do mais frágil. Quem é o mais frágil entre o homem e a mulher? A mulher. O Spurgeon pega esse princípio e diz assim, uma corrente, imagina uma corrente de ferro de muitos elos. O Spurgeon tem uma frase que diz assim, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Quanto que uma corrente suporta? O que o elo mais frágil suportar. Entre nós e a mulher, quem é a parte mais frágil? Elas. Então nós vamos no ritmo delas. Menstruou? Nós vamos devagar. Porque está com o organismo mexido. Está instável? Nós vamos devagar. O que está vendo? Como que está vendo? Teve algum problema maior com a família de origem, com qualquer coisa? Nós vamos mais devagar. Quando os filhos nascem, quem passa a ser a parte mais frágil? Os filhos. Nós vamos no ritmo das crianças. Então nós precisamos entender esse amor autocentrado, outro-centrado, né? Para dar para eles aquilo que eles têm a necessidade. Amém?